Oi, Carol. Tem que pedir permissão para entrar, para eu ativar aqui. Vê que tem um botãozinho aí que fala participar. Achou o botão? Acho que é acho que é os dois. Não, isso aqui é perguntas. Pronto. Tem que ajustar a câmera aí pra gente te ver. Acho que agora foi que eu fiz. Já tem gente entrando, boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando. Vamos chegando pra gente. Sejam bem-vindos. Eu só tô vendo metade do seu rosto. Você precisa ajustar a sua câmera. Porque senão as pessoas não veem você. Tem que ficar mais ajustada pra gente ver o seu rosto. Pra quando você falar, Uhum. você poder olhar pra eles. Isso, assim. Do jeito que você tá olhando pra mim, você tem que olhar pra pessoa poder saber que você tá falando. Senão fica muito. Tá meio escuro aí onde você tá. Não tem uma luz melhor? Uhum. Eu tô virando o meu computador que tá fazendo reflexo no meu óculos. Boa noite para vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite. Chegando aí a Ana Carolina, né? Tá sempre aqui presente, Ana Carolina Zorzi. A Ângela. Quem é que tá chegando mais aqui? Tem mais a Marilda que tá chegando também. Você consegue ver aí, Carol, as pessoas que estão entrando? Sim. Então tá, a gente já tem já algumas. Boa noite, minha querida Ângela, minha xará. A gente hoje escolheu um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a dor, porque a dor tem pressa, né? E muitas vezes a gente não sabe por que é que determinadas dores, determinadas doenças se achegam até nós e causam muitas vezes desconfortos tão grandes e nem sempre os analgésicos vão dar jeito nisso. A gente nem sempre vai poder se socorrer da medicação, porque a gente precisa investigar de onde é que vêm as nossas dores. A gente tem alguns tipos de dores, né? E a gente vai falar sobre esses tipos diversos de dores, porque a gente geralmente costuma colocar tudo numa coisa só, é uma dor. Não. Existem tipos de dor, que é o que a gente vai discutir hoje. Bom, para vocês que já me conhecem, né? Ângela Esteve, estou aqui nessa página do Instagram, para quem já me segue, para quem não me segue, eu sou terapeuta, trabalho com terapias alternativas e muitas delas que eu utilizo para o tratamento psicoespiritual, físico, é, através de técnicas não só da hipnose, mas como das mesas radiônicas, mesa psionica. Também trabalho com apometria, trabalho também dando cursos, ajudando no autoconhecimento e ajudando as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, porque é tudo isso que a gente quer, né? A saúde como um todo, ela requer felicidade. A gente
precisa ser feliz para poder, para poder, deixa eu ver aqui. A gente precisa ser feliz para poder gozar de uma boa saúde. As pessoas acham que a gente tem que ter a boa saúde para ser feliz, mas é exatamente o contrário, e é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, dentro das terapias que eu faço é isso. Eu queria que a Carol se apresentasse, mas ela sumiu aqui do meu contato e a gente vai, ela perdeu a conexão, estou adicionando aqui de volta para que ela se apresente também. A Carol, ela já está comigo já há uns 3 anos, né? A gente se conheceu através de um curso de apometria que eu ministrei. Ela veio fazer esse curso e foi assim que a gente se conheceu. Mas ela é uma pessoa muito dedicada ao estudo do ser humano, né? Dos problemas do ser humano. Então eu vou pedir para você que você se apresente aí para o pessoal, conta um pouquinho de você. Eu sou a Carolina Eu Zorzi, sou a Carolina Zorzi, sou terapeuta sou Ayurveda, terapeuta terapeuta Ayurveda, floral, terapeuta trabalho com floral, fisioterapia, trabalho com massoterapia, fisioterapia, massoterapia, reiki, linguagem do reiki, corpo e linguagem do várias terapias corpo, naturais. e várias terapias naturais. A Carol tá falhando. Ela trabalha também muito com acupuntura, né? E a acupuntura é muito importante nesse processo da dor, né? Ajuda muito a fazer os desbloqueios energéticos da dor, né? E hoje a gente escolheu aqui para falar das dores do corpo e das dores musculares. Mas antes eu gostaria de falar com vocês a respeito dos tipos de dor que a gente tem, né? Porque a gente fala, como eu no começo, né, tava falando que a gente acha que a dor é uma coisa só. Não. A dor, ela tem, toda dor e toda doença, ela tem origem no átomo psíquico. Então, na forma como a pessoa pensa, na forma como ela se comporta, ela gera um quantum de energia. Se essa energia é saudável, então ela goza de um equilíbrio psicossomático. Quando ela tem algum tipo de desvio, algum tipo de desarmonia na sua forma de pensar e sentir, ela traz por, por uma por uma via natural, inclusive energética, a dor para o corpo físico. Então, a dor ela se manifesta quando tem alguma coisa errada. Ela é um alarme, tanto para a dor física como para a dor emocional, porque nós temos dores emocionais também. Então, toda vez que alguma coisa não vai bem na nossa vida, a dor vem dar um alarme, dizendo assim: olha, tem alguma coisa aí que não está funcionando bem, então precisa ser investigado. E é aí que nós, terapeutas, né, holísticos, nós trabalhamos justamente com essa causa. O efeito a gente deixa para a medicina, que a medicina cuida dos efeitos. Nós vamos atrás da causa. Não é assim, Carol? E a primeira coisa que a gente tem E a que primeira coisa entender que a gente tem que é que corpo e entender mente são é que inseparáveis. corpo e mente são inseparáveis. Eles estão interligados, não tem Eles como estão separar um do interligados, não outro. tem como separar um do outro. E a dor, ela vem E a dor, num estado ela vem mental de num censura, estado de mental de crítica, de censura, de rigidez, crítica, de de rigidez, não aceitar os erros dos de outros. não aceitar os erros dos outros. E a pessoa vai acumulando E a rigidez pessoa vai acumulando rigidez e uma falta de circulação e na uma própria falta vida, de o que vai circulação gerar na própria vida, estagnação. o que vai gerar estagnação. Exatamente. E aí vem a dor no corpo, né? Vem os sintomas. A gente dá até um exemplo que a gente tinha comentado do joelho, né? A pessoa tem um problema no joelho. Como é que a gente trata holisticamente, Carol, o problema no joelho? A gente vai fazer quais perguntas? Primeiro, se a pessoa é o quê? Flexível. É a primeira Flexível. se ela é flexível, né?
O joelho representa muito o impulso também. Então, se a pessoa é muito impulsiva, então isso também a gente vai analisar. E a gente vai ver que o problema que ela está tendo muitas vezes ali é justamente fruto do comportamento dela. Sim. E aí a gente vê que cada tipo de comportamento corresponde a um órgão. Não é assim, Carol? A Carol trabalha muito com a linguagem do corpo, né? E ela sabe, pode explicar melhor do que eu como é que isso funciona. É porque é que tá cortando o que você falou aqui pra mim, mas vai tudo do estado mental. A gente, para quando a gente quer ter uma doença ou ter um problema, a gente tem que fazer a primeira pergunta pro interagente. Eu não sei se alguém está Se com ele tá problema para disposto te a ouvir mudar. também. Se tiver, marca aí nos comentários, gente. Eu não estou ouvindo você. Tenta falar de novo. Tá. Deixa eu ver se aumenta. Que a primeira coisa que quando a gente vai atender uma pessoa, a gente tem que perguntar para ela se ela tá disposta a mudar, se ela tá disposta a fazer diferente. Porque não adianta nada fazer acupuntura, tomar floral, fazer mesa radiônica, fazer várias terapias, sendo que tem que mudar internamente. A mudança vai mais do que é comportamental, é uma mudança mental. Às vezes as pessoas falam, ah, é difícil. Eu falo, não é difícil. É trabalhoso, é um trabalho que a gente vai construir diariamente. Não estou ouvindo. Gente, alguém do pessoal que está aí acompanhando a live poderia colocar aí nos comentários se vocês estão ouvindo a Carol e sou só eu que não estou ouvindo, porque eu não estou conseguindo ouvir daqui. Não sei se a gente está com problema de conexão com áudio. Tá, estão dizendo que estão ouvindo bem. Então, o som tá cortando. Estão ouvindo bem a Carol. Então, Carol, continua, porque eu acho que é o problema aqui no meu áudio, tudo bem. Pode continuar. Então, e daí, igual você falou, da acupuntura. A acupuntura é uma terapia milenar da medicina chinesa, que ela vai consistir no quê? Na aplicação de agulhas fininhas, em pontos específicos do corpo, que tem os meridianos, que é como se fossem linhas, que passam por todos os nossos corpos, que vão interligando todos os órgãos, todos os ossos, toda a nossa parte esquelética, tanto mental, todo o funcionamento do corpo. E pode tratar problemas emocionais, físicos, enxaqueca, artrite e até mesmo utilizar para tratamento estético. Eu não sei se você já terminou de falar, mas Pode falar. eu acho que eu não sei qual foi o problema que houve aqui. Tá, se vocês estão ouvindo ela, tudo bem. O problema é que a gente não vai conseguir conversar nós duas, porque eu não a ouço. Então, eu vou colocar algumas questões aqui. As questões da metafísica, eu acho que ela já deve ter explicado aí, que toda dor que a gente sente no corpo, ela tem uma correspondência, né, com um sentimento, com uma emoção. Então, a gente colocou o nosso tema aqui como dores no corpo e dores musculares. Então, a gente gostaria que vocês fizessem perguntas a respeito disso. Que dor que você sente? Porque a gente tem a condição de avaliar, inclusive, qual que é a forma, o pensamento que a pessoa tá desenvolvendo e que está desencadeando não só a dor. Porque a dor, gente, ela é o primeiro alerta. Depois da dor pode vir e se instalar uma doença, né? A dor é apenas só o comecinho. Então, muitas vezes tem gente que toma remédio, que toma analgésico e a dor não passa.
Por quê? Porque o analgésico, ele vai funcionar no sistema nervoso central, ele vai poder fazer esse alívio temporário, mas passou o efeito, por que que a dor volta? Se não for uma dor causada por uma cirurgia, que foi uma intervenção, né, mas uma dor que é crônica, a gente precisa estudar isso, porque ela tem um fundo. E esse fundo está no proceder da pessoa. A metafísica da saúde, ela vem já de alguns anos explicando da nossa responsabilidade em relação à nossa saúde. E quando a gente fala aqui de saúde, a gente não está falando só do corpo saudável. A gente está falando de vida saudável. E a vida, para ficar saudável, ela tem que ficar livre de bloqueios. Muitos bloqueios que acontecem energéticos por causa dos nossos sentimentos, da forma como a gente lida com a vida ou com o outro, acabam trazendo complicações no nosso físico. E aí entra, né, além das terapias convencionais, as terapias alternativas, como a acupuntura, por exemplo, né? A Carol vai explicar para vocês como é que a acupuntura age na dor. Ela tem o objetivo, a acupuntura no corpo, de estabelecer um equilíbrio. Ela facilita a circulação de energia, ela desbloqueia, ela desencadeia efeitos analgésico e anti-inflamatório. Então, ela vai proporcionar no corpo uma estabilidade. Ela vai tratar aquela dor momentânea e também te proporcionar um bem-estar a longo prazo. E o que consiste? A gente tem vários princípios de diagnóstico, né? A gente vai observar a língua, os olhos, a pele, a voz, a secreção, vai entender o corpo, como a pessoa anda, como é que tá a mente da pessoa, se ela tá ansiosa, se ela tá nervosa, vai entender a rotina dela, o dia a dia dela, pra gente ir trabalhando diariamente nisso, para nessas mudanças acontecerem. Porque nosso corpo é totalmente regenerativo, então a gente é capaz de curar qualquer coisa. Agora. Você está falando ainda? Porque eu não estava sem som aqui. Pode. Agora sim, agora voltou. Agora que eu consegui mexer aqui em alguma coisa que deu certo. Mas, enfim, a acupuntura, né, milenarmente, né, ela faz justamente esse desbloqueio energético, né? Que são as formas, pensamentos que geraram esses bloqueios. Agora, não basta só a pessoa fazer, então assim, eu estou com dor, então eu vou fazer fisioterapia, acupuntura e pronto. Não adianta a gente só fazer, digamos assim, o trabalho no efeito e não ir na causa. Porque se você tem uma dor lombar, por exemplo, e você vai fazer um tratamento de acupuntura para essa sua dor lombar, você precisa primeiro entender o que foi que causou essa dor lombar. Né? Qual foi o tipo de pensamento que criou essa dor? Né? A Carol sabe muito bem o que é que causa dor lombar. A dor lombar está relacionado muito a você, na medicina chinesa, o elemento madeira, e a gente não se curvar ao outro, a gente não se curvar mesmo, falar, ter a flexibilidade para lidar com as pessoas, ter o movimento, o ouvir, o tá muito rígido, tá muito eu sou. E tá ligado também ao nosso financeiro, as dores na lombar. Sim, porque está ligado ao nosso chakra básico, né, que é o provedor da vida, da saúde e também dos recursos para manutenção da vida, que são os recursos financeiros. Então, quando a pessoa entra, por exemplo, numa situação de medo, geralmente quando ela tem medo de não ter dinheiro, de perder emprego, e agora a gente está vivendo muito essa situação,
a gente vê que as pessoas tendem a aumentar muito essa dor lombar. Por quê? Porque o medo causa, né? Então, assim, a acupuntura ela ajuda a desbloquear a energia, mas é preciso lidar com a situação de medo. É preciso lidar com essa situação que está causando medo. Então, aí a gente tem outras terapias onde a gente ajuda isso, né? A terapia dentro das mesas radiônicas, dentro da mesa psiônica, onde a gente faz desprogramação do medo, né? Porque tem medos que a gente carrega que nem são de agora, são medos que vêm vindo lá da nossa infância, que foram implantados, porque a criança, quando ela nasce, ela não nasce com medo. O medo é implantado nela na medida em que os pais, né, os educadores vão tendo cuidado. Olha, não faça isso porque acontece aquilo. Vai colocando medo numa forma de proteger a criança, mas acaba gerando ali um dínamo que depois vai funcionar no inconsciente dela durante a vida. Então, essa é uma das questões. Outra dor que a gente tem também são as dores por repetição, né? Pessoas que ficam muito tempo no computador, usando o mouse, que não tem uma postura na hora de sentar na frente do computador. Agora que o pessoal está trabalhando muito em home office, muitas vezes as pessoas não estão usando a cadeira adequada, né? Não estão ficando na posição das pernas corretamente, o braço, e aí acaba criando as dores, né, de tendinite, né, de bursite, que acabam desenvolvendo em função da repetição. E aí, Carol, o que a gente faz quando a pessoa chega com esse tipo de dor? Primeiro a gente vai entender o que causou a dor. A gente vai perguntar para ela como ela está sentindo, qual é o nível da dor de 0 a 10, se ela relaciona a dor. Ai, quando eu faço algum trabalho, eu sinto mais dor. Ou quando acontece alguma coisa na minha vida, eu tenho essa dor de cabeça. A gente vai procurar a causa. Só que procurando a causa, a gente também vai cessar a dor dessa pessoa, né? Porque igual com a acupuntura, a gente ajuda a aliviar as dores dos nervos, estimulando os nervos localizados perto dos músculos, dos tecidos, e vai ter a liberação de endorfina, entre outros fatores neurohormonais, como serotonina também, e vai alterar o processo, né, de dor no cérebro e no corpo. Tá. A Disleide está perguntando se tem diferença entre profissionais que trabalham com acupuntura clássica e profissionais que trabalham em clínicas de ortopedia. Tem diferença? Eu acredito que sim. Eu acho que a diferença não é tão na técnica, mas a diferença é na forma que a pessoa trabalha. Porque no meu caso, igual eu sou acupunturista, mas como eu trabalho com outras terapias também, eu vou olhar o paciente, o meu interagente, com todo esse olhar de todas essas medicinas. Não vai ser só com um olhar. Então eu vou olhar para ele com o olhar da linguagem do corpo, com o olhar da Ayurveda, com o olhar da terapia floral, com o olhar da medicina chinesa, para ver ele como um ser único. Que ele é único, individual e que ele tem um tratamento específico para ele. Que a gente vai criar a partir do estado da pessoa. Você trabalha com moxa também? Sim, faz parte da medicina chinesa. Moxa, ventosa, auriculoterapia. Explica pra gente o que é o moxa. Moxa, ela pode ser... As mais conhecidas são a de Artemisia e carvão. Elas são muito utilizadas para quem tem patologia ligada a vento e a frio. E ela vai aquecer o local e a região para levar o calor. Porque igual na medicina chinesa, às vezes a gente tem patologia por vento, por calor, por frio, por excesso até de terra, porque tá ligado aos 5 elementos da natureza. Então, a moxa, ela faz o que? Ela leva o calor para aquecer o lugar, a pessoa, para tirar esse frio e esse vento. Porque às vezes é uma dor vinda do vento, vinda do frio. Eu fiz essa pergunta porque eu fiz um tratamento com acupuntura uma época
E foi o Moxa, né? Foi esse tratamento do Moxa que me ajudou na minha cura. Foi assim, gente, foi fantástico. Foi instantâneo. Eu acho que eu fiz 2 sessões que teve o Moxa, assim, e eu me senti muito bem. Parece que realmente tirou um frio comigo, que eu não sabia. A região era as costas, mas quando fez o trabalho, assim, eu senti muita diferença. Muita diferença. Foi muito boa. Tem outra pergunta, tem outra questão que foi colocada aqui pela Cíntia, que ela diz assim: acho que nem tudo é só bloqueio energético. Alterações na matéria também podem estar relacionadas à falta de cuidado com o corpo, alimentação, que vão se acumulando com o tempo e degeneram as estruturas celulares, deve ser, celulares. Para mim, é um conjunto de fatores. Digo até estilo de vida. Sim, nós concordamos, sim, porque tudo é um conjunto. A saúde da pessoa integra tudo, inclusive o próprio cuidado. Porque, veja, a gente fala de energia, como a gente fala de energia, nós estamos falando de tudo, nós estamos falando do ser humano, do espírito, que é energia. Imagina que você é uma chama, um foguinho. E aí, para que esse foguinho crescesse, se desenvolvesse a inteligência, o que tem que acontecer? Você tem que colocar ele dentro de um corpo, para que ele se exteriorize e que ele trabalhe, porque o corpo é um instrumento nosso de trabalho, de expressão, para que essa chaminha, que é o ser inteligente, possa evoluir. Certo? Então, a gente se serve de um corpo, porém, existe uma chama que está aqui dentro, que é o ser inteligente que está direcionando. O fato de eu não cuidar do meu corpo, de eu não querer tomar um banho, de não cuidar da minha saúde, de não cuidar da minha alimentação, já vai dar um bloqueio, porque eu já não estou usando de cuidado comigo e eu já estou bloqueando a minha energia natural. Então, quando a gente fala que tudo é energia, a gente está falando que tudo é um espírito, é uma fonte inteligente que comanda as células. Então, as nossas células, elas são comandadas pelo ser inteligente, que é o espírito. Agora, se o espírito, se a pessoa, a consciência, ela não cuida daquilo que ela põe para dentro do corpo, se ela não cuida daquilo que está ao exterior, toma o cuidado, por exemplo, do asseio, o cuidado do agasalhamento na temperatura correta, ela vai provocar isso. Agora, a falta de cuidado é uma falta de amor a si mesmo. E o amor é uma energia também. Então, quando eu bloqueio essa energia de amor comigo, o cuidado comigo, eu começo a trazer problemas. Então, aí o corpo começa a gritar. Olha, você comeu pimenta demais. Olha, você tomou uma bebida ou comeu alguma coisa que está demais, ou que não caiu bem, que não faz bem. Ele está dando um sinal para você. A dor é isso. Ela é o sinal de que alguma coisa está errada. Ou porque a criatura está fazendo consciente, ou inconscientemente. Aí a gente vai atrás dos fatores que estão gerando isso. Por que uma pessoa se maltrata? Por que ela se maltrata, Carol? Ai, travou. Voltou já. Já voltou a conexão. Pode levantar a câmera que já está no ar, tá? A Carol está com problema com a internet, com a conexão. Dá para falar? Dá, mas tá travando, né? Tá travando, dos dois lados. Tá. Então, na realidade, a pessoa ela começa a se maltratar quando ela começa a se sentir consciente ou inconscientemente culpada por alguma coisa.
ou por alguma situação. E quando vem a culpa, ela começa a se castigar. Então, esse castigo na forma de negligência com o próprio corpo é o que vai causar depois essa dor ou até uma futura doença que pode se instalar ali, né? Porque a dor, como a gente já falou, é o primeiro alarme. Tem uma pergunta da Renata que fala para você, Carol, falar um pouquinho como é que a medicina Ayurveda pode ajudar nisso. Explico. E assim, antes de eu falar, como eu falei no começo, o corpo e a mente eles são interligados. E a doença, a doença, ela começa no campo sutil, ela vem para o campo mental e por último se manifesta no campo físico. Então, por isso que às vezes a gente fala tanto da mente, tanto da energia, porque tá tudo no mental. Igual, não é os nossos hábitos que falam, influencia. Mas o que mais influencia é o que tá no nosso pensamento e o que a gente sente. Eu costumo falar que o hormônio é o humor que vem de... Hoje em dia tá todo mundo, tem que ter imunidade por causa do Covid. Eu brinco que a gente ri, a gente vai produzir hormônio. Porque a gente está produzindo alegria. E quando a gente ri, a gente trabalha os nossos hormônios. E quanto à Ayurveda, a Ayurveda também é uma outra medicina milenar, que tem há mais de 5.000 anos, surgiu na Índia, que a gente trabalha-se, tem os princípios dos 3 doshas, que são os mais populares, Pitta, Vata e Kapha, que são as constituições. Então, E na Ayurveda usa-se muito a massoterapia, as massagens e tratamento com óleo. É muito, muito, muito óleo. Tem gente que não gosta, tem agonia. Só que o intuito de usar o óleo é porque o óleo ele vai lubrificar a nossa pele, as nossas articulações e vai entrar até nossos tendões para lubrificar e cuidar tanto da parte interna e externa do corpo. E a Ayurveda também está ligado muito com a alimentação, porque de acordo com a constituição da pessoa, é possível a pessoa ela vai comer de acordo com o que é a rotina dela, os melhores horários, qual é o melhor horário para se digerir, qual é o melhor horário para comer. Vamos dar um exemplo. O almoço, o pico maior que a gente fala que é o meio-dia, que é o horário Pitta, que é das 10 às 2 da tarde, e ao meio-dia é o ponto central, que é o meio-dia é o horário que o nosso suco gástrico, o nosso estômago, e nosso fogo digestivo, o nosso Agni, ele tá mais forte, ele tá pronto para digerir isso. E a gente fala também na Ayurveda que das 10 até as 2 da manhã, que é o horário Pitta da noite, que à meia-noite todo mundo deveria estar dormindo. Porque é o horário que a gente libera um suco gástrico também no nosso estômago, só que além disso é o horário que a gente está digerindo as nossas emoções à noite. Então, quando nesse horário da meia-noite você não está dormindo, o seu dia, às vezes você acorda, nossa, você está indisposto, você não está bem. E quando você começa a dormir um pouco mais cedo e passa esse horário Pitta dormindo, você está digerindo as suas emoções, você está liberando também uma carga para o seu mental ter mais espaço. Muito bom isso. Eu acho que eu vou precisar me tratar aí com você, com os meus horários. Olha, tem uma outra perguntinha aqui para você também ainda sobre a Ayurveda, perguntando se dá para se é possível tratar a síndrome do intestino irritável e rinite com a Ayurveda. Dá sim, dá para tratar sim. E a rinite, já vamos dizer. E qual? A rinite, igual vamos dizer, pegar a rinite para usar de acordo com a linguagem do corpo. O nariz está relacionado com o ego. É o nosso ego. Então, o que acontece? As pessoas... O nariz está relacionado com o ego, isso? O nariz é o ego. Representa o ego. E a coluna vertebral também. Mas na rinite, o nariz é o ego. E o que acontece? A rinite são aquelas pessoas que durante a infância, elas foram muito podadas. Elas não viveram seus prazeres pessoais. Elas não sabem falar não.
Então, às vezes a pessoa é chamada para ir numa festa. Ai, vamos numa festa comigo? Ela não quer ir inconscientemente. Só que ela acaba indo nesse lugar. Chega nesse lugar, ataca a rinite, ataca tudo, né? As ites todas. Por quê? Porque ela não queria estar lá, só que ela não foi capaz de falar, eu não vou, eu não quero. Então, quem tem rinite tem que trabalhar muito o dizer o não. E perceber se realmente quer e não quer. Ela tem que sentir o que ela quer fazer. E os ites, tudo que é ite, sinusite, rinite, todas as ites estão relacionadas com raiva também. Com o quê? Raiva. Raiva. Muito bom. E me fala, essa síndrome do intestino irritável, na medicina Ayurveda teria que ser tratada também com horários de alimentação, é isso? Também seria tratado muito com a alimentação e com os procedimentos todos que tem. Que são as massagens, são bastes, e os procedimentos que daí, mas principalmente o foco é a alimentação. Porque inclui você ter uma rotina, você ter horário. Porque ela acompanha muito o horário do sol. O horário, se a gente for observar, o horário que a gente tem para acordar, tudo, e quando o sol se põe. Então, essas medicinas milenares acompanham o relógio biológico da natureza. Muito bom. Aí, Otávio, ficou a dica aí para você, meu querido. Quem sabe agora, com a Carol aí, você aí consegue achar aí um tratamento bacana. Estão perguntando aqui também, dores nos braços e ombros estão relacionados com o quê? Vamos lá. O ombro. O ombro, aqui em cima da nossa cabeça, a gente forma um triângulo. O ombro, a gente, quando tem problema no ombro, está relacionado aos nossos superiores. Então, a gente não está aguentando peso. Se for do lado direito, feminino, do lado esquerdo, masculino. Tô com o ombro direito doendo. Eu não tô aguentando o peso de um superior meu, seja pai, mãe, uma chefe de trabalho, alguém que está acima de mim na vida. E isso tá pesando, eu não quero aguentar. Eu costumo dizer que quando a pessoa tá com um problema no ombro, a vontade dela é de socar o outro na cara. Daí ela fica guardando ela fica retendo essa energia, essa tensão, e que daí vai gerar dor. E os braços, eles representam as nossas forças, nossa força de ação no trabalho. Então, o que às vezes está impedindo você de levar essa força de ação que você realmente quer para o seu trabalho? Você executar as coisas. Muito interessante. Acho que ficou bem claro aí essa questão, e lembrando, o lado direito é relacionado com o feminino e o esquerdo masculino. Masculino. Então, se você tem com um chefe ou com um superior que é do lado direito, é com alguma pessoa feminina, ou alguma mulher. E se for do lado esquerdo, é com algum homem, é isso? É isso. Gente, esse assunto é fantástico da linguagem do corpo. A Carol entende bastante desse assunto. Eu quando trabalho nas minhas mesas, eu também coloco a metafísica. A imagem é mais o Gasparetto e Valcapelli, né? Porque eu aprendi com eles já há alguns anos atrás essa questão da linguagem do corpo, e foi através desses estudos que a gente foi percebendo o quanto que nós somos responsáveis pela nossa vida. Muitas vezes a gente se coloca na posição de vítima, o vitimismo, fiquei doente, a doença me pegou. Não é assim que funciona. Eu sei que muita gente torce o nariz quando a gente fala isso, mas não é a doença que te pegou, é você que pegou a doença e trouxe ela para você. Eu sei que é duro. Para mim, não pense vocês que quando eu fui aprender essas coisas, também não foi difícil admitir de que eu não era vítima das cólicas que eu tinha, que eu não era vítima, muitas vezes, da síndrome do intestino preso, e que aí eu comecei a trabalhar as emoções de cada... Aí eu fui percebendo
o meu proceder na vida, com o mundo, com as pessoas e comigo mesma, que era eu que estava causando aquilo. Na medida em que eu fui soltando isso, que eu fui procurando trabalhar essas questões internas, o corpo todo foi melhorando. Por isso que eu falo, não é a saúde do corpo, né, o corpo sadio que te traz felicidade. É a felicidade que você sente quando você se resolve, é que vai, por ressonância, trazer, por consequência, vai trazer também a saúde para o corpo. Ah, mas muitos vão perguntar, mas a pessoa vive tão bem, ela tem uma cabeça tão boa e está doente ou desenvolveu um câncer. Gente, nós que trabalhamos na área holística e na área espiritualista, a gente sabe que nós não temos só essa vida. Muitas vezes, doenças que estão, principalmente as congênitas, aquelas que a pessoa já nasce com ela, isso já vem vindo de outras encarnações. Porque quando a gente desencarna, a gente só deixa esse corpo físico do pretérito. Nós temos um corpo de expressão que se chama corpo astral. É aquele que você sai toda noite quando você dorme. Quando você dorme, você está lá, que você é levinha, né? A gente está numa outra dimensão, né? Aquele corpo com o qual você sonha, você está lá no mundo astral, esse é o nosso corpo astral. Ele é o nosso modelo organizador biológico. Tudo que nós fizemos aqui, vícios que nós adquirimos, comportamentos que a gente tem, muitas vezes, diante da mesa, diante da bebida e diante de tantas outras coisas, tudo isso fica gravado nesse corpo. Mesmo que você desencarne hoje e você volte para uma outra vida, os registros estão lá. Então, as pessoas que já nascem com doenças congênitas, elas vêm trazendo coisas que foram desenvolvidas em outra época, em outro momento, e que precisam ser corrigidas, porque a lei de Deus não é de castigo. Deus não castiga ninguém, ele não criou a doença. Nós criamos a desarmonia e ele nos dá a chance, através de uma outra encarnação, de a gente vir aqui corrigir a desarmonia. Então, quando a pessoa nasce já com uma doença, ela vem vindo para cá para corrigir a desarmonia. Então, tem que estudar a fundo. Por que eu nasci com essa doença? Por que eu estou desenvolvendo essa doença? Sempre o intuito é educativo. E uma coisa assim que eu acho importante é a gente saber a forma de falar. Porque a pessoa fala, eu tenho diabetes. Não, você está com diabetes. É uma coisa que você está. Sim. Não é uma coisa que está presente assim. E que se for trabalhando, pode curar também. Sim. Aliás, é a pergunta, né, Carol? Eles não fizeram, mas eu vou fazer. Toda doença é curável? Toda doença é curável. Porque nosso corpo ele se regenera todo dia. Todo dia nosso corpo está se transformando, está se regenerando. Só que não basta a gente querer curar assim de uma hora para o outro. Não, vai demorando. E não é assim, hoje eu tô no amor, hoje eu tô na felicidade, hoje eu tô com perdão, daí no outro dia eu já tô com raiva. Não, é uma constância dos sentimentos bons. É uma constância na mudança para a cura acontecer. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a pessoa vai ficando mais constante emocionalmente, automaticamente o seu físico também. Lembra? As nossas células, as nossas células mesmo, elas são que nem animaizinhos que são dirigidos pela mente de quem está ocupando esse corpo. Então, se eu coloco hábitos bons agora nessa vida, mesmo estando já num estado de câncer terminal, eu posso até desencarnar. Mas, com certeza, se eu já conseguir corrigir em mim a mágoa ou o ódio, as questões que causaram esse câncer em mim, eu volto para uma outra encarnação já livre disso. Mas se eu continuar carregando a mágoa, ou o ódio, ou o rancor, o ressentimento, né? O câncer é causado muito pelo ressentimento, ficar ressentindo as coisas ruins. O que vai acontecer? Eu vou nascer, vou ter um outro corpo e já vou trazer a doença comigo. Sim.
Porque as pessoas falam assim, e nos perguntam, inclusive, principalmente para gente que trabalha com a área espiritualista, ah, mas Deus permite que crianças tenham câncer. A criança é um espírito imortal que está temporariamente na condição de criança. E quando a criança, Só isso. E quando a criança tem alguma doença, a gente tem que ver quem? A gente tem que olhar o pai e a mãe. Porque do 0 ao 7, como já dizia Freud, né? Do 0 aos 7 anos e meio, ela tá na frequência da mãe. Dos 7 anos e meio aos 14 anos e meio, ela tá na frequência do pai. Então, tudo que o pai e a mãe sente, ela absorve para ela. Então, antes, quando a gente vai trabalhar uma criança com alguma doença ou com alguma irritabilidade ou criança com insônia, a gente tem que mexer na mãe e no pai, dependendo da idade dela. É exatamente esse trabalho que a gente faz na mesa psiônica. Na mesa psiônica a gente faz a desprogramação disso, porque muitas vezes a gente percebe no adulto comportamentos que não tem nada, que estão no inconsciente dele, porque foi trazido registrado na época, ou na época de mãe, até os 7 anos e meio, ou na época do pai. E aí a gente agora, né, com essas tecnologias novas, né, que a espiritualidade manda para as nossas mãos, a gente já está conseguindo fazer a desprogramação disso. E fazer uma nova programação em cima disso. Porque, gente, o mundo está evoluindo. Não dá mais tempo da gente ficar indo e voltando toda hora para resolver pequenas questões. A gente tem que aproveitar ao máximo esse corpo físico que a gente tem. E como nós já temos... os espíritos estão nascendo já com muita pressa, né? A gente percebe que está todo mundo com muita pressa, nem sabe por quê. Por isso o alto grau de ansiedade, né? Hoje lá no nosso grupo do Destravando Bloqueios Emocionais e Financeiros, que é o nosso workshop da semana que vem, eu coloquei algumas questões lá e pedi que as pessoas trouxessem as suas questões. E o que eu vi foi ansiedade. Ansiedade, falta de confiança em si mesmo. Eu vi, que mais? Eu até anotei aqui numa folha, várias coisas que foram trazidas, a questão do amor a si mesmo. Então, tudo isso são questões que, de uma certa forma, acabam depois repercutindo no nosso físico. Que a gente precisa trabalhar essas questões. E eu vou dizer para vocês agora, por que é que esse workshop tem o nome de Destravando Bloqueios Emocionais e Financeiros? Por quê? Porque toda vez que você tem trava emocional, o seu financeiro, vai para baixo. Porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Se você quer ter prosperidade na sua vida, você primeiro tem que consertar o seu emocional. Você primeiro precisa consertar a sua forma de pensar, para depois as coisas fluírem. Porque se você é uma pessoa que não tem flexibilidade de sentimentos, se você é uma pessoa que não concede o perdão, que não entende a posição do outro, dificilmente você vai ter um grande sucesso na vida. Ou, muitas vezes, se chega a ter, acaba perdendo. Por quê? Porque a mesma energia que trava o corpo somático, trava também a energia da prosperidade na sua vida. Hoje eu estou contando o segredo do workshop em primeira mão para vocês, porque ninguém perguntou e eu já estou falando, eu decidi falar isso na live, e dá tempo ainda, quem não entrou ainda e quiser participar, vão ser 5 dias, nós vamos fazer uma maratona para trabalhar tudo isso. Será em sala fechada, então para você participar tem que entrar aí no meu Linktree, aí na minha página, vai ter lá o item Destravando Bloqueios Emocionais e Financeiros, você clica lá que vai abrir a página para você fazer a inscrição e automaticamente você será direcionado até o nosso grupo para que a gente vai organizando essa sala fechada que vai começar na segunda-feira que vem. Vai do dia 15 até o dia 19. Portanto, se você quer ter saúde integral na sua vida, você tem que trabalhar as emoções. Não adianta só chegar lá com dor e falar para a Carol, olha, eu estou morrendo de dor e eu preciso de acupuntura.
Porque ela vai tratar o assunto ali naquele momento, mas você precisa tratar também da sua vida emocional. E a gente só consegue fazer isso como, Carol? Eu acho que o primeiro passo, a gente tem que fazer as pazes com o pai e com a mãe também. Porque As pazes com o pai e com a mãe, mas a gente, é através do conhecimento. o conhecimento. O conhecimento que vai destravar essa porta. Se você não se autoconhecer, se você não procurar conhecer como é que funciona a vida, as leis universais, como é que funciona esse fluxo de energia na sua vida, você não tem como lidar com isso. É a mesma coisa que dar um carro na sua mão e você não souber dirigir. Então, para que a gente aprenda, para que a gente dirija, para que a gente vá onde a gente tem que ir, a gente tem que primeiro aprender a dirigir. Então, o conhecimento é que vai nos levar para que a gente dirija a nossa vida, né? A Carol também, além da acupuntura de desbloqueio de energia, ela trabalha também com a acupuntura facial, né? Conta aí pra gente sobre isso, que eu acho que principalmente as meninas aqui vão se interessar muito. Fala para ela como que é esse trabalho, como é que funciona esse rejuvenescimento. A acupuntura estética, ela serve tanto para rejuvenescimento como para trabalhar questões de medida, questão de celulite, mas o principal que é buscado é na pele. Porque a gente coloca várias agulhas nas regiões que tem mais linhas de expressões e elas vão causar estimulação de colágeno. Então, elas vão criar vai estimular a pele, estimular a produção de colágeno e, às vezes, dá até um efeito Cinderela, que você vê a percepção na hora. Ai, gente, eu fiz, e deu mesmo. Eu fiz, a gente agora, por causa da pandemia, parou, né, o processo, né, mas a gente tinha feito, acho que umas 2 ou 3 sessões, e assim, é muito bom, gente. Além do que, a gente tem músculos aqui, né? E quando a gente faz, o dia que ela fez em mim, dá uma relaxada aqui muito grande. Porque sabe que a gente às vezes fica com marcas por tensão, né? Não é isso? Muito enrugida, é isso que é as nossas expressões que vai deixando as nossas marcas. Que também não deixa de ser nossas expressões da vida, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, se consegue amenizar as marcas de acne com acupuntura estética. Consegue, sim. É possível. Mas é possível. Geralmente a gente fala de umas 5 sessões para fazer. E porque junto com a acupuntura a gente usa também a argila terapia. Então a gente usa argila, a gente usa a estimulação, a massagem facial, que tudo vai estimulando a pele a se reconstruir. Muito bom. Tem alguma terapia que você usa para quem pratica esportes, para quem treina, faz academia e a gente fica muitas vezes com o músculo atrofiado, tem algum tratamento para isso? Dá para fazer uma junção, né? Tanto da massoterapia para dar um relaxamento no músculo, tirar as tensões. Dá para fazer a própria acupuntura, aurículo. A acupuntura, então, também é usada para esporte, para as pessoas que praticam esporte. Sim. Eu não sei se você lembra uma época, não sei se era Olimpíadas, que o Phelps, o nadador, ele tinha várias marcas nas costas. Ele fazia ventosa para dar estimulação também, que é uma prática da medicina chinesa. E que está ligada à acupuntura. Olha que legal. Então, o pessoal aí que treina, que pratica esportes, olha, tem aí, porque eu já até falei aqui na live, né, eu costumo treinar, eu vou na academia, a gente vê muitas vezes, eu mesma, às vezes tem períodos que pega alguma região mais sensível, ou dependendo
do exercício que a gente faz, a gente acaba ficando com algumas dores, né? E aí eu não sabia que a acupuntura poderia acompanhar um condicionamento físico. Isso é muito legal a gente saber. E você também trabalha com a massoterapia, então? Sim. Entendi. Então dá para fazer um pacote bom aí. Já pensou? Estética, com desbloqueio energético, com mais massagem? Meu Deus do céu. Vamos correr fazer isso. Que eu estou precisando. Deixa eu acabar essa. Você já está atendendo ou não? As Sim, pessoas que queiram marcar com você já está atendendo? sim, dá para atender, e dá para atender online também algumas terapias. A parte da medicina Ayurveda dá para fazer online, né? Sim. Estão perguntando também o que é bom para inchaço em idosos. Inchaço. Inchaço a gente pode usar chás. A gente pode usar... Primeiro a gente tem que pensar o que ele está retendo, né? O que ele está segurando que ele não quer liberar. É o primeiro pensamento. Mas a gente pode usar tanto a fitoterapia, tanto ervas diuréticas. Mas aí tudo a gente tem que analisar se esse idoso ele toma remédio, se vai ter interação com a planta. Então é muito individual. Você trabalha também com fitoterapia. Sim. Seria florais, é isso? Tem o floral e tem a parte de fito, que é a parte da planta mesmo. Que são os chás, as tinturas. Que bom. E isso entra na dieta Ayurveda? Entra também. Tanto na Ayurveda, tanto na chinesa. Muito bom. Outra coisa também que a gente queria falar a respeito dessas terapias é que a gente nunca se esqueça que o corpo somático é a ponta, é o efeito daquilo que a nossa mente, que o nosso sentimento criou. E que não adianta a gente fazer um monte de procedimentos, né? Pegar um pacote de coisas e achar que o terapeuta vai resolver a sua vida. Nenhum terapeuta tem esse dom. Né? Ele vai te ajudar, vai ser um facilitador para você achar a cura em você mesmo. Você tem que trabalhar o seu interior. A terapia, ela não tira da pessoa a sua decisão de saúde. Então, a gente, quando trata, a gente sempre pergunta primeiro se a pessoa quer realmente sarar, se ela quer melhorar. Porque se não tiver o querer, gente, não vai resolver. Ela vai passar o resto da vida simplesmente tomando remédio. Gente, tem 22 segundos restantes, a conexão vai cair, porque já deu o nosso tempo, foi um papo super bacana. E antes que a conexão caia, eu quero mandar um beijo para todos vocês. E vocês podem curtir na minha página.